Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje aqui no programa tem muita coisa boa para a gente conversar, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre o autocuidado no dia a dia, como é que a gente pode fazer isso por nós mesmas, hein? A gente vai descobrir já já aqui no estúdio. Também ainda hoje tem dica de maquiagem para o verão, viu? Como fazer uma pele bem resistente que aguente esse clima, né, daqui da nossa cidade que a gente vive aqui em Alagoas. Pois é, viu? E olha que também ainda hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aromaterapia. Você sabe do que é que se trata, para que é que serve? A gente vai descobrir também hoje aqui no programa. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazeteweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês aqui juntinho com a gente. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar lá pelo Instagram, rever assim um pouquinho dos nossos bastidores, o que é que rolou durante o dia aqui na TV Mar. E pelo YouTube você consegue reassistir quantas vezes você quiser tudo o que aconteceu na nossa programação. Então corre lá nessas duas plataformas digitais e acompanha a gente, porque nós estamos te esperando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Olha, aqui no estúdio nós vamos começar falando sobre autocuidado no dia a dia. E aí, você tem feito isso por você ou não, hein? Você tem se esquecido? Com quem a gente vai conversar agora sobre esse assunto é a psicóloga Andressa Alves. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Andressa. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Obrigada também. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto. Sim. A gente esquece, né, desse autocuidado por nós mesmas um pouquinho. Sim, a gente esquece realmente, né? O autocuidado, ele nada mais é do que a gente cuidar de si mesmo. A gente tirar um tempinho para a gente investir no nosso autocuidado. E aí, quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa que precisa ser algo muito grandioso, algo que requer muitas tarefas. E a gente precisa tornar o autocuidado uma obrigação também diária, em meio à nossa agenda, né? Nosso dia a dia. Porque a gente coloca tanta coisa como urgência, né? Tanta coisa como obrigação, mas muitas vezes a gente não se inclui nessa agenda diária que nós fazemos todos os dias. E a gente precisa se incluir. Então, o autocuidado ele tem alguns tipos, né? O autocuidado ele pode ser intelectual, ele pode ser social, espiritual, físico e emocional. O emocional ele está ligado às nossas emoções, né? E a gente precisa também se conectar com as nossas emoções. Eu sempre digo aos meus pacientes que as nossas emoções, eles querem nos dizer alguma coisa. É uma mensagem para a gente. Mas muitas vezes a gente não quer se conectar com as nossas emoções porque são os nossos incômodos. E a gente procura mecanismos de fuga, né? Comportamentos de fugas a gente tem e aí a gente acaba fugindo dessas emoções que querem nos dizer alguma coisa. E aí acaba se instalando talvez uma ansiedade, porque a gente não está prestando atenção no nosso dia a dia, de como o nosso corpo vem apresentando alguns sintomas e a gente tende a fugir deles. Então, o corpo, né? O nosso autocuidado com o nosso corpo, que também, às vezes a gente está com uma dorzinha que está lá todos os dias, né? Uma dor de cabeça persistente, mas a gente está ali só tomando um remédio, né? Fazendo um paliativo. Mas a gente não está direcionando em buscar, em saber o que é que está de errado, que essas dores de cabeça, elas são frequentes. Essa minha dor de cabeça, ela está ligada a uma preocupação, ela está ligada a alguma coisa, algum evento que está acontecendo na minha vida de forma pontual, que está me deixando um pouco, o meu emocional um pouco abalado. Então, a gente não consegue perceber isso, a gente não consegue se perceber. E o autocuidado, ele está muito ligado à nossa autoestima e ao nosso autoconhecimento. Então, muitas vezes, o indivíduo, ele não presta atenção em se conhecer. Sim. Entender assim, não, eu vou parar aqui, vou me observar um pouquinho, vou entender um pouquinho como é que eu estou me sentindo, né? Como é que eu estou no meu dia a dia, como é que eu estou me incluindo ou não me incluindo nessa agenda. Como é que a gente pode, assim, ações, atitudes, né, que a gente pode ter, que a gente pode fazer, sim, de autocuidado por nós mesmos? Ó, primeiro de tudo eu sempre digo aos meus pacientes, atividade física, sol, né? O sol é um antidepressivo natural, água, né? O autocuidado ele está muito ligado a atender às nossas necessidades básicas. Perfeito. E aí a gente acaba negligenciando
essas necessidades básicas no nosso dia a dia. Então, a água, às vezes a gente está se sentindo muito cansado, mas porque a gente não se hidratou de forma correta no nosso dia. Então, muitas vezes a gente está com déficit de vitamina D porque a gente não tira 20 minutos antes de trabalhar para tomar um solzinho. Então, muitas vezes a gente está sentindo dor de cabeça porque eu não como nos horários corretos. Eu não tenho esse autocuidado de dizer, não, vou parar aqui 10, 15 minutos para tomar um iogurte, comer uma fruta, né? Parar um pouquinho. A gente não tem esse olhar para a gente com carinho, às vezes com amor. A gente tem um olhar das nossas obrigações, dos nossos afazeres. Então, é basicamente isso, atender às nossas necessidades básicas. Certo. Se autoconhecer é algo que também vai ajudar nesse processo de saber e de entender que o nosso corpo ele precisa de algumas atitudes diárias de cuidado mesmo por nós? Sim, autoconhecimento é a base, né? É a base de tudo. Todo o começo começa com autoconhecimento. Então, se conhecer pode ser algo muito frustrante ao primeiro momento, algo que nos assusta, mas é libertador. Se conhecer vai te libertar de muitos padrões, né? Vai aprender você a olhar para você com mais carinho, de você entender as suas limitações, entender as suas emoções, né? De você se entender em meio às relações que a gente vive também diariamente. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba aceitando convites, né? Aceitando certos lugares que a gente não quer ir, que a gente sabe que não quer ir, mas porque a gente tem uma necessidade, às vezes, de agradar o outro. A gente tem uma dificuldade de dizer não, de impor limites. E o se conhecer é justamente isso. Você vai conseguir impor os seus limites. E de dizer não, eu não quero ir. Eu sempre digo aos meus pacientes, se pergunte, antes de você ir para qualquer lugar, se pergunte se você quer ir para aquele lugar, ou você está indo para cumprir uma agenda, ou se você está indo para atender alguém, ou para não desagradar alguém. Perfeito. Então, o autoconhecimento é isso. E Andressa, quando a gente fala de autoconhecimento e de autocuidado e saúde mental, o que é que a gente também poderia deixar de mensagem para quem está nos assistindo? O que é que eu deixo de mensagem para as pessoas que estão em casa? Não perca tempo, se cuide. Se você diariamente está apresentando alguma dor, se você está tendo dificuldade de lidar com essas emoções, se você percebe que está como é que se diz? Com um fio, né? Como a gente diz. Por um fio, né? Que muitas vezes a gente se irrita muito fácil, que a gente está, de certa forma, se estressando, é uma irritabilidade, é um cansaço excessivo. Então, está na hora de você parar e olhar para você. E autocuidado, a gente precisa entender que é a gente se olhar com mais amor, com mais carinho. O autocuidado, ele não pode ser culpa ou comparações. A gente não combina com o autocuidado. Então, assim, você que está em casa, se cuide da sua saúde mental, atenda às suas necessidades básicas. Se você identifica que o seu corpo está dando alguma mensagem diariamente, não negligencie isso. Escute, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas dizem assim, elas chegam num consultório, mas eu estava bem, e do nada eu fiquei com ansiedade, eu fiquei com depressão. Não foi do nada, né? A ansiedade e uma depressão, ela não se instala no nosso corpo do nada. Provavelmente a gente vem há anos se negligenciando, há anos deixando as coisas passarem e muitas vezes aí a gente senta e diz, não, foi do nada. Então, assim, não tenha vergonha de cuidar da sua saúde mental, não tenha vergonha de ir no psicólogo. A gente ainda, querendo ou não, tem muito estigma contra o psicólogo, né? A gente procura primeiro, pra você ter noção, a maioria das pessoas que chegam lá, elas procuram primeiro o psiquiatra para depois arrumar essa casa que somos nós, que é ir para o psicólogo. Então, assim, primeiro procure um psicólogo para você não chegar a sentar na cadeira de um psiquiatra. Então, assim, uma mensagem que eu deixo hoje é: lembre-se sempre, gente, você é a sua maior urgência todos os dias. Então, atender às suas necessidades é sua responsabilidade. E eu gosto também, assim, de pensar, gente, que autocuidado não é algo fútil, como muitas pessoas imaginam, né? As pessoas pensam que você parar e olhar para você internamente, fazer coisas que te fazem bem, que te deixam melhor, é uma coisa que é fútil. E isso, às vezes, me deixa, meu Deus, não é fútil. Sim, não é futilidade, né? Saúde, tudo que envolve saúde como um todo, não é futilidade. Não é futilidade você parar e investir numa academia. Eu não tenho dinheiro para academia, mas a internet está aí, né? A gente passou 2 anos na pandemia, muita coisa se avançou no online, né? Se você abrir o YouTube na sua casa, você encontra diversos exercícios que você pode fazer na sala da sua casa. Mas a sala da minha casa é pequena.
tire 30 minutos ali, afaste o sofá, a cadeira, o que tiver, vá se cuidar. Eu não consigo fazer um exercício de alto rendimento. Mas comece com o básico ele funciona. O básico pode te livrar de muitas coisas, de uma ansiedade, pode te livrar de uma depressão. Então, assim, a gente tem uma coisa muito distorcida com o pouco. Isso é verdade. A nossa visão. A gente sempre quer o muito, né? As nossas metas, eu costumo pensar nisso também, às vezes, elas são sempre altas. Sim. Né? A gente não quer começar com um pouquinho, a gente não quer começar com 20 minutos. Né? Quem corre uma maratona hoje de 15 km não começou correndo 15 km. A pessoa começou correndo 3, 2, foi aumentando seu rendimento, né? Foi se cuidando, foi melhorando a sua alimentação, o seu sono. Então, o sono também é primordial para regularizar vários hormônios da gente. Então, o básico, ele vai funcionar. E o autocuidado também, a gente precisa entender que a rotina, o ser humano, ele precisa ter rotina como um todo. Não é só quem tem uma depressão, uma ansiedade precisa de rotina. Todos nós precisamos de rotina. Então, se você tem uma rotina diária que você segue, isso vai te ajudar como um todo, te livrar de estresse, de cansaço, porque você já tem a sua rotina padrão ali. Imprevistos vai acontecer e a gente vai precisar lidar com muitas variáveis, porque o nosso dia a dia podemos planejar, mas ele não pode não acontecer e a gente vai precisar lidar com isso. E aí é onde nossas emoções vão ser testadas muitas vezes, né? De como é que tá. Verdade. Mas o importante é sempre tentar nos priorizar, né, Andressa? Sim. Se priorizar é fundamental, assim, sabe? Da gente poder se escolher, assim, diariamente, de entender que, assim, todo dia eu posso fazer um pouquinho. E eu sempre digo às minhas pacientes, não procure lutar todas as batalhas do seu dia. Escolha uma batalha que seja prioridade da sua vida e se inclua também para você conseguir, porque a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo. E a gente nem todos os dias vai dar conta de tudo, não vai conseguir. Não mesmo. Eu gosto de falar às vezes para alguns amigos meus que, olha, tenha calma, que você não é super-herói, você não é o Homem de Ferro, nem você é a Mulher Maravilha. Sim. Vá com calma, pise no freio, porque o que é mais importante é a tua saúde, tanto a mental quanto a física. Então, se você está buscando algo que está te tirando isso, talvez não valha tanto a pena assim, né, Andressa? A gente precisa entender que dinheiro também não é tudo, né? Muitas vezes a gente vai em busca de ganhar mais, de ter mais, mas a nossa saúde, a nossa família está sendo negligenciada. Então, assim, será que vale a pena eu ganhar dinheiro para depois recuperar essa saúde? Às vezes eu preciso colocar também um pé no freio. É melhor que eu vá em 40 do que eu ir em 80. Verdade. E aos poucos a gente vai conseguindo se incluir aí e aprendendo. Vamos lá, então. 3 principais dicas quando a gente fala de autocuidado no dia a dia, que você gostaria de reforçar com quem está nos assistindo. 3 principais dicas que eu dou é sol todos os dias, pelo menos 20 minutinhos, alimentação e sono. Né? Procure dormir no horário que você consiga restabelecer e estar bem para o seu outro dia. Né? Muitas vezes a gente perde muito tempo no celular, que não vale a pena. Então, assim, sono é primordial, a alimentação também vai te dar o vigor para você enfrentar todas as suas batalhas do seu dia. E o sol, né? Que é um antidepressivo natural. Eu amo o sol. Perfeito, gente. Gostei. Até quando o dia está iluminado, está com o solzão, a gente até se sente bem melhor, né? Do que quando o dia amanhece chuvoso. Claro que a gente tem que ser grato por tudo, mas o dia com o sol, ele realmente é diferente, né? Ele tem uma vibe diferente. Andressa, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. A minha rede social, gente, é Andressa Alves PC. Você pode me encontrar lá no Instagram, seguir, tem vários conteúdos, várias dicas diárias, várias reflexões e é isso. Muito bem, obrigada mais uma vez também pela sua presença aqui junto com a gente, viu? Bom dia, Andressa. Bom dia. E olha só, gente, vamos aproveitar, cadê aqui isso? Eu queria até, inclusive, também deixar uma outra dica para você que tem tudo a ver agora com esse tema que a gente estava falando, né? Sobre o autocuidado. Olha, o autocuidado, obviamente, você precisa ter com você, ainda mais você que é estudante que está se preparando agora, nessa reta final do ano, para o Enem. E aí eu tenho uma grande dica para você que está nos assistindo, viu? Você que é aluno da Rede Pública de Ensino do Estado. Se for fazer o Enem, você quer chegar bem preparado nas provas? Então não perca tempo, porque nos
dias 28 e 29 de outubro, tem o Revisão Enem Alagoas aqui em Maceió e também em Arapiraca. Serão 2 aulões com a melhor equipe de professores de Alagoas. Você deve se inscrever na sua escola e aí, caso você queira, também participar da última revisão para o Enem. Em Maceió, o Revisão Enem Alagoas será no ginásio do SESI e em Arapiraca no HD Hall. Revisão Enem Alagoas é você, aluno da Rede Pública de Ensino do Estado, chegando nas provas do Enem muito bem preparado. Então, você tem que ter o autocuidado com você, claro, obviamente, cuide de você, da sua saúde física, da sua saúde mental. E aí, você também que está nessa reta final do ano, que você que é aluno da Rede Pública de Ensino, que também quer chegar muito bem preparado nessas provas do Enem, começa a colocar também aí esse outro cuidado na sua rotina, que é fazer essa preparação. Obviamente, sempre tudo ali com limites certeiros para que você chegue bem. É isso, gente. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí.